Dando continuidade ao capítulo 9, vamos agora ler o segundo vídeo. O capítulo 9 ele é intitulado A Glutonaria ou Apetite Desordenado? Um convite à reflexão e à mudança. O segundo vídeo do capítulo 9 começa com o subtítulo O Sedentário, o maior custo em mortes. A gravidade do sedentarismo reside em uma ambiguidade e na falta de percepção de seus riscos. Enquanto o fumante sabe do perigo ao acender um cigarro e o obeso sente o peso do excesso, o sedentário muitas vezes ignora que a ausência de um movimento é uma sentença silenciosa. Seus efeitos se acumulam em doenças crônicas evitáveis como cardiovasculares e o câncer, duplicando o número de mortes associados à obesidade a nível populacional. O estudo conclui ainda que incorporar uma atividade física leve à rotina diária, como caminhar 20 minutos por dia, já seria suficiente para reduzir significativamente o risco de morte precoce. Em termos de impacto individual, a inatividade física pode reduzir a expectativa de vida em até 15 anos, superando inclusive os efeitos adversos do tabagismo e da obesidade, isoladamente colocando no topo desta lista. Historicamente, isso ecoa na narração seguinte. Em sua primeira visita a Londres, por volta de 1872, Lyme Moody, ele próprio, um homem de peso considerável, encontrou Charles Spurgeon, que na época pesava cerca de 181 quilos, 400 libras. Ao ver Spurgeon fumando um grande charuto preto, um hábito comum entre os clérigos daquela era, Moody, indignado, questionou: como você, um servo de Deus, pode fazer isso ao templo do Espírito Santo com esses charutos? Com um sorriso tranquilo e seu humor característico, Spurgeon retrucou: suponho que seja o mesmo que você faz ao templo do Espírito Santo com sua faca e garfo nas mãos. A troca, embora bem-humorada, reflete uma verdade. Ambos os hábitos, fumar e comer em excesso, danificam o templo do Espírito Santo, mas a obesidade pode carregar um peso ainda maior. Escala de gravidade, uma comparação. Baseado no que expomos acima, a fim de compreender a gravidade relativa dos principais fatores de risco para a morte precoce, podemos ordená-los com base na redução estimada da expectativa de vida e nos dados populacionais disponíveis. Sedentarismo é o fator mais letal em termos populacionais. Um estudo com mais de 334 mil europeus estimou que a inatividade física pode reduzir a expectativa de vida até 15 anos. Foram atribuídas 676 mil mortes anuais à falta de atividade física, número que supera o impacto da obesidade e do tabagismo. Apenas 20 minutos de caminhada diária já seriam suficientes para reduzir significativamente esse risco. Obesidade, associada à perda de até 13 anos de vida, principalmente quando combinada à inatividade. O mesmo estudo apontou que a obesidade é responsável por cerca de 337 mil mortes anuais na Europa. Além disso, o risco de morte aumenta em 31% a cada 5 pontos adicionais no IMC. Tabagismo. Embora seja amplamente reconhecido como um hábito destrutivo, os dados indicam que o tabagismo pode reduzir a expectativa de vida em até 10 anos. Apesar do impacto relevante, ele é superado tanto pelo sedentarismo quanto pela obesidade, isoladamente quando se analisa o efeito individual sobre a longevidade. Essa hierarquia não diminui o perigo do tabagismo, mas destaca a subestimação crônica do sedentarismo e da obesidade. O fumante enfrenta uma década perdida.
o obeso um risco crescente e evitável, e o sedentário um custo silencioso que supera ambos. Em uma analogia prática, é como escolher entre combustível adulterado, um motor sobrecarregado ou simplesmente não ligar o carro. Todos danificam, mas o último, por inação, destrói mais. Fumantes, obesos e sedentários enfrentam riscos reais e mensuráveis com o sedentarismo liderando em impacto populacional, seguido pela obesidade e pelo tabagismo. Esses dados não são apenas números, são um chamado à ação, que possamos, como indivíduos e comunidade, rejeitar o que nos rouba a vida e abraçar escolhas que honre o Criador, vivendo plenamente para seu propósito. Afinal, a verdadeira longevidade não é apenas sobreviver para mais prosperar em um corpo, alma e espírito. Glutonaria, um pecado subestimado. Queridos irmãos, ao iniciarmos nossa reflexão sobre a glutonaria, quero deixar claro que este não é um espaço de julgamento ou apontamento. Não estamos aqui para condenar, mas para compreender com corações abertos e mentes atentas um tema que a Bíblia aborda com seriedade. Eu conheço, e é importante que saibam disso, que existem patologias como transtornos alimentares ou condições metabólicas que podem levar a um apetite desordenado, e essas situações merecem cuidado, compaixão e muitas vezes apoio médico. Não é delas que trataremos aqui. Nosso foco será a glutonaria como obra da carne, aquela que nasce de escolhas e hábitos conforme descrito nas Escrituras, e que nos desafia a viver com moderação e zelo pelo corpo que Deus nos confiou. Vamos juntos explorar essa jornada sem pedras nas mãos, mas com o desejo de crescer em sabedoria e graça. A glutonaria não é um tema leve nas Escrituras. Ela é tratada com a mesma gravidade que outros pecados ou obras da carne, em Gálatas 5, do verso 19 ao 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Almeida Corrigida. Repare, Paulo alista entre as obras da carne ao lado de idolatria, feitiçaria e prostituição. Mas eu vos digo, enquanto muitos de nós jamais tolerariam a prostituição, a glutonaria é vista como um sorriso complacente, como se fosse um pecadinho inofensivo. Que engano! Ela é o excesso, o descontrole alimentar que vai além do sustento. Uma busca desenfreada por prazer que nos domina e nos afasta do propósito de Deus. Deus nos deu o alimento para nos nutrir, para dar força e vida, mas quando comemos sem medida, transformamos essa bênção em algo que nos escraviza. Isso fere o domínio próprio, esse fruto do Espírito que lemos em Gálatas 5, versos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Eu já me peguei pensando, será que estou comendo para viver ou vivendo para comer? E vos convido a fazer o mesmo. A glutonaria não é sobre o corpo, é sobre o coração e o que colocamos no trono dele. O que a Bíblia diz sobre esse tema? Em Provérbios 23, versos 20 e 21, nos adverte: não te ponhas com os beberrões nem com os comilões de carne, porque o beberrão e o glutão caem em pobreza e a sonolência os cobre de tropas.
de trapos, desculpa. Não é só o corpo que sofre, é a alma que se entorpece, perdendo a vitalidade que Deus planejou para nós. No espiritual, o impacto é ainda mais profundo. Quando o prazer da comida vira nosso Senhor, ele toma o lugar de Deus. Jesus nos chama em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mas a glutonaria inverte isso, fazendo do estômago um ídolo. Filipenses 3:1. Eu pergunto a vocês, queremos um corpo que louve a Deus ou que sirva apenas aos nossos desejos? Esse é o confronto que precisamos encarar. A glutonaria quebra o princípio do domínio próprio. Nosso corpo, como templo do Espírito Santo, merece respeito e cuidado, não desordem. Paulo nos exorta em 1 Coríntios capítulo 6, verso 20. Fostes comprado por preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Além disso, ela nos prende ao que é passageiro. Em João 6,27, Jesus diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna. Que lição! O alimento físico é bom, mas o espiritual nos sustenta para sempre. A glutonaria nos faz trocar o eterno pelo momentâneo, e isso é uma perda que não precisamos aceitar. Falta de domínio, desobediência e deselegância. Aqui em Vitória, Espírito Santo, onde resido, vejo algo curioso. Ao contratar buffet para eventos cristãos, se digo que não haverá álcool, logo pergunto, é evento evangélico? Se confirmo, o preço sobe. Por quê? Crente não bebe, mas come demais. Dizem, pode até soar engraçado, mas não é. A Bíblia diz, Filipenses 4:5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Então eu pergunto, será que nosso testemunho reflete moderação? Ou será que a sociedade nos vê como quem troca um vício por outro? É triste, irmãos, e vergonhoso. Por assim dizer, observamos a falta de domínio próprio, a desobediência e a deselegância ao redor das mesas nos coquetéis. Digo domínio próprio porque alguns comem além do que convém, comem para satisfazer a carne e não com o intuito de alimentar o corpo. Digo desobediência porque muitos ali estão com laudos de pré-diabetes, diabetes, hipertensão e, ao contrário do que os médicos dizem ou os nutricionistas prescrevem, atiram-se do alto de uma montanha e, esperando que Deus dê ordem aos seus anjos, pergunto: não estaremos dessa forma tentando o nosso Deus, desobedecendo a autoridade médica? Questiono novamente. Como ministraremos sobre submissão e obediência em plena atitude de desobediência para com médicos e nutricionistas? E, por fim, deselegância, pois os nobres, quando se reúnem, não são glutões, apavorados, devoradores, descontrolados, conforme está escrito, Eclesiastes 10:17. Ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazerem as forças e não para a bebedice. Sacerdotes reais são elegantes, educados, marciais. Afinal, com que respaldo falaremos da vulgaridade dos decotes que apontam para o pecado da lascívia, se usamos as vestes dos descontrole quando nos reunimos em conferências nos intervalos? Por muito tempo, tenho meditado nas Escrituras e pedido a Deus que me mostre nelas um amparo para este livro, e isso tem acontecido, graças a Deus. Ficamos aqui, até o próximo vídeo.